Graça e paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Hoje, que esse dia seja um dia abençoado e que você possa de fato sentir as bênçãos do Senhor vindo sobre a sua vida, né? Talvez você tenha passado uma semana difícil, uma semana atribulada, mas Deus, o nosso Senhor, Ele quer lhe dar oportunidade, experiências boas, experiências diferentes, pois o Senhor, Ele nunca te deixa de lado. Ele conhece o seu sofrimento, Ele sabe as afrontas que você tem passado, e que nessa manhã, nesse dia de hoje, nós possamos refletir na ministração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero lhe agradecer pela oportunidade, ó Pai, de estar aqui nessa manhã e termos o sentimento que vem de Ti, Senhor. Nós, muitas das vezes, temos os nossos pecados, as nossas falhas, muitas das vezes nos sentimos fragilizados, ó Pai, e não conseguimos manter a nossa firmeza, Senhor. Mas que nessa manhã, Pai, seja um momento especial do Senhor, pois Tu és soberano, Deus. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa tratar em nossas vidas, através da língua de sinais, através da voz do intérprete, que o Teu Espírito Santo atue de uma forma especial na vida dos ouvintes, que eles sejam tocados em vossos corações, e que nós, os surdos, possamos ser tocados através dos nossos olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o mês de outubro, e o tema é acolhendo os seus perseguidores para que eles não vos persigam mais. E hoje eu quero ministrar sobre esse tema. Acolhendo os perseguidores e estar sempre firmes e não desfalecer. Caminhar ao longo do tempo. Assim como a Bíblia nos ensina a andar em caminhos firmes. O texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que eu amo, lá no Velho Testamento. Um texto muito interessante, que fala acerca do povo nos tempos primórdios, da forma em que Deus usava aquela geração, aquele povo, da forma que o Espírito Santo atuava na vida de cada um. E eles se esforçavam, arregaçavam suas mangas e trabalhavam, toleravam e caminhavam, mas muitas das vezes passavam por momentos de dificuldade, de fraqueza, mas suportavam porque o Senhor estava com eles. Todos vós conhecem a história de Moisés. Moisés, ele esteve lá no Egito para que o povo pudesse ser liberto e viesse ao deserto para adorar a Deus, o único Deus perfeito. Então Deus atuou na vida de Moisés ali, naquele momento. Mas era uma tarefa que não era fácil, era uma tarefa árdua. E Moisés acatou aquilo que o Senhor o deu, a sua ordenança. E assim Deus foi atuando, mesmo através do sofrimento do povo, do sofrimento de Moisés. Muitas das vezes aquele povo se rebeliava contra Moisés, e Moisés acabava sendo perseguido por alguns daqueles que estavam dentre os povos de Israel. Pois o povo reclamava que agora estava passando fome, que não tinha mais pão, que não tinha chuva, ou seja, reclamava de todas as coisas. Tudo isso. Então Moisés, ele acabava sendo perseguido por alguns, e nos dias atuais não é diferente. Existem alguns líderes dentro das igrejas que são perseguidos, e nós temos que de fato acolher esses que estão nos perseguindo. Nós não podemos nos mostrar fracos e atribulados. Existe um versículo muito bonito que o Senhor, ele fala a Josué: ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estou contigo. Muitas das vezes nós percebemos que somos falhos e errôneos. O texto que eu quero compartilhar agora está em Josué,
no capítulo de número 1, e no versículo, vamos ler do 1 ao 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, vamos ler juntos. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel, e todo lugar em que pisar a planta do pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para ter descuidado em fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É um texto que nos alerta, que nos traz alerta. Josué foi um homem que acompanhou a trajetória de Moisés e durante essa trajetória teve muito aprendizado. Nós vemos que muitas das vezes Deus ele utiliza-se de pessoas para nos instruir, para ser os nossos professores. E aí quando chega o momento, Deus ele permite muitas das vezes que nós venhamos assumir o lugar desse professor. É interessante e é importante nós meditarmos e compreendermos a palavra do Senhor. Às vezes achamos difícil, a nossa vida é difícil, nós temos que suportar as lutas, os problemas, mas a palavra do Senhor ela já está pronta para nos auxiliar, para nos ajudar, mesmo em meio à perseguição, em meio às dificuldades. Nossa vida é difícil, não é fácil, mas pensa bem, queridos, quando nós focamos na palavra do Senhor, na aprendizagem da palavra do Senhor, nós conseguimos mostrar ao nosso perseguidor que nós somos diferentes, até que ele sinta o desejo de se tornar como nós, e aí o Senhor começa a andar com ele também, a caminhar com Deus. As pessoas precisam ver Deus na sua vida, mas também receber esse Deus na vida dela, sempre. Assim como Josué. Nós vemos que após a trajetória do Egito ao deserto, Moisés ele agora morre, o Senhor o toma para si.
E Josué assume. Eu posso parafrasear como, por exemplo, nós temos a questão da reunião da diretoria para uma nova diretoria, tal. E muitas das vezes nós vemos que não é fácil. Muitas das vezes as pessoas não querem assumir responsabilidades. Mas a Bíblia, ela traz respostas para nós. Quando nós trilhamos o caminho, nós temos que ter cautela, não é fácil. Dar o primeiro passo, caminhar em passos lentos e buscar experiências, aprendizagem da parte do Senhor. Mas Deus, Ele é perfeito, queridos. Quando nós estamos aqui na igreja, nós devemos aprender da palavra do Senhor, aquilo que Ele quer trazer para nós. Nós sabemos que no mundo secular existem diversas disciplinas, né? Pessoas quando vão fazer o vestibular, pessoas em busca talvez de uma fama, pessoas que fazem filosofia, teologia até, psicologia. Mas muitas das vezes a pessoa acaba se tornando frágil diante de tanta disciplina, diante de tanta letra, que muitas das vezes acaba matando a espiritualidade daquela pessoa. Porém, a palavra do Senhor, ela não mata. Ainda que muitas das vezes nós tenhamos um pouco de medo, mas a palavra do Senhor, ela nos instrui e nos motiva a caminhar por caminhos retos. O objetivo dessa ministração é que todo homem, mulher, jovem, nesse capítulo de Josué, ele recebe instruções, diversas instruções. E tem 8 tópicos aqui. O primeiro tópico é que Josué foi chamado por Deus para o serviço. E Deus, Ele também tem nos chamado, querido, cada um de nós. Existe um momento em que nós aceitamos Jesus e a partir desse momento nós já temos esse chamado. Nós vemos que a palavra de Deus nos fala, lá em Marcos, capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, aqui nós já temos um chamado. E muitas das vezes ficamos temerosos, pensativos. O segundo versículo, o segundo tópico, fala que Deus mostrou-lhe claramente qual era a sua tarefa. Qual era a tarefa para Josué. Não foi Moisés que deu a ele as tarefas. Josué apenas ia após Moisés, buscando a aprendizagem daquilo que Moisés instruía o povo. Porém, quando o Senhor o tomou para si, ele agora recebe as instruções, as tarefas da parte do Senhor. Quando Moisés agora foi tomado, apesar de Josué ter aprendido, ele se angustiou, ele se sentiu temeroso, temeu o povo, temeu a perseguição, porque ele viu a perseguição do povo em cima de Moisés. E agora ele temeu por sua vida, ele acabou absorvendo aquele temor, e se sentiu afligido, magoado, angustiado. Agora o que é que acontece? Nós podemos aqui fazer uma analogia de que talvez Josué quisesse desistir de tudo, jogar tudo para cima. E agora Deus vem ter um particular com ele. E quando Deus vem ter esse particular com Josué, começa ali a conversar com Josué. E aí o Senhor, ele fala aquilo que nós acabamos de ler a Josué. E dentro desse texto, concedeu-lhe, outorgou-lhe e delegou-lhe algumas tarefas que Deus concedeu a eles, bem como o Senhor concede para cada um de nós. Nós podemos exemplificar aqui esses 8 tópicos. E como ser humano, muitas das vezes nós erramos quando elaboramos isso. Mas o Senhor Deus, Ele não erra. O Senhor Deus, Ele é estrategista. Ele sabe fazer as coisas da forma correta para passar de forma que nós, seres humanos, consigamos cumprir essas tarefas e guardar aquilo que Ele nos ensinou, para que quando formos perseguidos, conseguirmos transformar esse perseguidor em aliado e caminhar conosco nos caminhos do Senhor.
Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. Muitas das vezes nós temos os nossos desejos, mas Deus tem o dele. E no terceiro tópico, Deus deu-lhe grande promessa. A promessa de Deus. E nós temos a promessa de Deus aqui, a palavra do Senhor. Ela é a promessa de Deus para a nossa vida. Às vezes, nós não sabemos nem qual sermão vamos pregar. E o Senhor nos concede aqui na sua palavra. No quarto tópico, Josué ele recebeu a confirmação de que teria vitória. E Josué conseguiu essa vitória. Nós sabemos que o povo ele tinha uma influência muito grande. Mas Josué ele conseguiu abraçar aquilo que o Senhor lhe deu, as ordenanças de Deus. E Josué ele conseguiu demonstrar que Deus era com ele quando foram a Jericó. Mas quando eles foram ali a Jericó, eles não estavam providos de armas para essa peleja. E o Senhor disse: olha, vocês têm a voz, vocês têm o brado, vocês têm as suas ferramentas em si mesmo. Basta vocês adorarem o Senhor, louvarem ao Senhor. E agora todo aquele povo sai para chegar na cidade de Jericó. E eu imagino que aquele povo de Jericó olhava para Israel se achegando sem armas e zombava. Porém, quando Israel fez segundo as ordens do Senhor, as muralhas de Jericó ruíram. Então, querido, nós temos que acatar aquilo que o Senhor nos dá. Seja no louvor, seja na adoração. Deus ele tem poder para ministrar cura, para ministrar através da sua vida. O quinto tópico diz que nós podemos contar com a presença de Deus. Deus, ele se faz presente diante das nossas dificuldades, do nosso desânimo, do nosso sofrimento. Quando nós prostramos de joelhos diante do Senhor e colocamos diante dele as nossas causas, choramos, colocamos diante dele as nossas mágoas, o Senhor ele sabe o que nós precisamos. E ele vem e trabalha de uma forma especial na nossa vida, de forma que nós venhamos ter paz e de forma que nós venhamos compreender o que temos que fazer quando nos tornamos perseguidos. E nós temos que, principalmente, uma coisa que é primordial, é orarmos, colocarmos diante do Senhor. E quando encontrarmos o nosso perseguidor, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Nós sabemos que Jacó ele também teve algumas dificuldades, né? Jacó ele brigou, lutou com o anjo para que pudesse ser abençoado. E depois disso tudo, ele foi ter um encontro com seu irmão. Mas antes, ele se prostrou diante do Senhor. E toda aquela mágoa foi embora. Deus, ele é o único que pode nos ajudar nessa manhã, queridos. Deus, ele pode, ele tem poder. Em sexto lugar, a ordem de Deus era para quê? Ser forte e corajoso. Lá no versículo 9, ele diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não desanimes, o Senhor falou, porque eu, o Senhor, teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Compreenda isso. Foi Deus quem disse isso. E vocês? Vocês são conhecedores. Muitas das vezes vocês sentem sede, vocês vão e bebem água. Quando vocês têm o desejo de ir ao banheiro, vocês vão lá e fazem as suas necessidades. Todos nós temos esse sentimento em nós. Mas muitas das vezes não queremos ir fazer. Por favor, pega ali uma água para mim, por favor, faz isso por mim. Ei, Deus, ele está te capacitando para que você faça as coisas. Seja forte, seja corajoso. Não desanimes, não se angustie. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu sou surdo. E no passado, eu fazia muitas coisas erradas. Minha família não era crente. Nós vivíamos no mundo.
E eu já cheguei até a ser usuário de drogas lá no mundo. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente ainda. E como é que eu iria abandonar essas coisas sem o conhecimento de Deus? Mas houve um momento em que Deus, através do Espírito Santo, usou um surdo para me mostrar a Bíblia, a palavra do Senhor. E isso foi uma coisa que eu nunca imaginei, ser cristão, conhecer a Bíblia. Eu até via pessoas portando Bíblias, mas não tinha nenhum interesse em saber o que estava dentro dela. Mas quando aquele surdo me evangelizou, e eu comecei a compreender aquilo que o Senhor falou comigo, aí sim eu tive coragem de abandonar o mundo para não voltar mais para ele. Esse foi um sentimento de que Deus nos dá de fato essa coragem. Muitas das vezes nós somos fragilizados mesmo. Quando nós pensamos na nossa vida lá atrás, olhamos para a nossa vida hoje, olhamos o que tem no porvir, a palavra do Senhor ela é clara, lá em Hebreus. Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, não existem barreiras, não existem limites para ele, nós somos limitados. Mas para Jesus não, queridos. E quando nós nos tornamos seguidor de Jesus, nós obtemos o apoio dele. Em sétimo lugar, a base para o seu sucesso é a palavra do Senhor. Eu gosto muito de evangelizar. E quando eu casei, eu tinha uns 33 anos, né? Mas antes, aí eu fui ao shopping Tatuapé. Um desejo enorme de evangelizar, e ali tinha muitos surdos, né? Que frequentam ali. E aí eu levei a Bíblia. Tinha uma Bíblia, né? Mais ou menos pequena, não era muito grande. Levava até no bolso para que eu pudesse utilizar as mãos melhor. Não é questão de vergonha, é questão que ela debaixo do braço me atrapalha para sinalizar. Então, uma Bíblia de um porte menor me ajudava. E aí, chegando lá no shopping Tatuapé, começava a bater papo com aqueles surdos, e eu via que as conversas eram sempre ruins, mas eu fui lá. E aí veio um surdo e perguntou para mim, me fez uma pergunta. Falou, olha, eu não acredito na Bíblia, não. Para que ir na igreja? Bobagem. E aí eu perguntei a ele, por que você não acredita na Bíblia? Porque você ainda não leu, querido. É por isso que você não acredita nela. Você não quer tentar dar uma lida? Vamos ler, eu tenho uma Bíblia aqui, vamos sentar, vamos ler. Aí sentamos junto, peguei a minha Bíblia, abri e peguei um versículo, apenas um versículo, um que eu tenho certa admiração, um que me chama a atenção de uma forma extraordinária, um versículo forte ao meu ver. João, capítulo 8, e versículo 44. É um versículo muito famoso, forte. Não é algo assim simplório, é algo forte que nos deu um choque. João capítulo 8, versículo 44. É um versículo forte. E diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o surdo, quando começou a ler isso comigo, ele foi sinalizando, e eu fui mostrando para ele qual que era o sinal com calma, dando a ele o sinal dessas palavras, e falei de novo, vamos lá, de novo. E aí o surdo começou a sinalizar aquilo, e eu falei para ele de novo. Ele começou a sinalizar esse versículo, e os olhos começaram a lacrimejar. Começou a trazer um despertamento. Ele não precisava aprender, queridos. Ele não tinha respostas. E aí aquele versículo mexeu conosco, mexeu com ele. E aí um outro surdo, e eu lá com a mesma Bíblia, pequenininha. E assim, eu fui nos lugares, e assim, eu nunca me preocupei com as perseguições que iriam vir. Eu também sou surdo. E aí eu fui lá de novo no shopping Tatuapé. Lá tem uma grande aglomeração de surdos. E aí começamos a bater um papo, a conversar.
E eu já não chego assim, já evangelizando, já impactando. A gente chega para bater um papo, até mesmo para eu poder conhecer a forma daquele surdo, como é que ele é. E começamos ali a bater papo, muito bem, legal. E comecei a falar da palavra do Senhor e muitos ali estavam até afastados. E aí chegou 3 surdos ali. Chegaram depois, chegaram atrasados e eu chamei eles, né? E aí meu amigo falou: Eduardo, vem cá, Eduardo. Falei: vamos lá, vamos bater papo com esses 3 surdos, vamos ver o que eles querem. E aí descemos, fomos lá perto da rua lá, né? Um lugar próximo às árvores ali, um lugar mais discreto. E aí eles pegaram ali o seu dinheiro e compraram uns papéis e ali começaram a enrolar um cigarro de maconha. E eu fiquei olhando aquilo, falei: bom, vamos ver o que dá, né? Isso aí eles querem fazer isso aí é problema deles. E aí ficaram loucos para arrumar papel para enrolar aquele cigarro de maconha. E aí pediram papel para mim, eu peguei aquela Bíblia pequenininha, falei: peraí, vou pegar uma folha daqui, vou arrancar para você, pode ser? Eles falaram: não, você é louco? Bíblia para mim enrolar maconha? Eu falei: não deixa de ser um papel, você não quer? E aí eles ficaram assustados, apavorados, sabe, com aquela cara de espanto. Eu falei: quer papel? Usa o papel aí, ó. É a palavra de Deus, mas é papel. E eles ali naquela abstinência, com sede de poder fumar aquele cigarro de maconha, e uns olhavam para os outros ali atônitos, né? E o coração começou a bater mais forte, começaram a meditar no que estava acontecendo, e eu ali, tranquilo, né? Conversando com Deus ali, em paz. Nossa, irmãos. E eles começavam ali a olhar um para o outro e ficaram com medo, foram enrolando, e não conseguiam de forma nenhuma acender aquele cigarro de maconha. Aí, deixa pra lá, esquece, depois eu fumo em casa. E aí desistiram então de usar aquela droga. E são coisas que eles não esqueceram, nunca. E não conseguiram mais colocar aquele cigarro na boca. E assim acabaram parando de usar aquela maconha. Nossa, eu achei interessante, eu achei legal esse acontecimento. Outra coisa, eu estava passeando, né, junto com a minha esposa na rua, e de repente veio aquele cheiro, né, cheiro terrível de maconha, e tinha ali alguns jovens, adolescentes, lindos, escondido, usando maconha ali atrás da árvore, e eu senti aquele cheiro. E aí eu lembrei, né, teve aquele estalo, e eu lembrei do acontecimento. Deus, ele é perfeito, queridos. Existem momentos que não dá para nós irmos lá interferir, mas existem momentos que dá. Temos que ser fortes, corajosos e acatar aquilo que o Senhor nos dá. O Senhor, ele é estrategista. O número 8 diz que o Senhor, ele disse: olha, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Bem-sucedido. Deixa eu dar um exemplo aqui. O Senhor Jesus, ele disse: olha, toma a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que a cruz, ela é algo de valor. E não é algo pesado para nós, não, porque o Senhor, ele nos instruiu, ele nos ensinou como carregar a nossa cruz. Às vezes nós vemos na cruz apenas a imagem do sofrimento de Cristo ali, os açoites, aquela cruz, aquela coroa de espinho, mas aquele povo todo, será que suportaria essa perseguição que Jesus suportou por nós? Porém, por dentro, o Senhor Jesus, ele talvez pudesse estar se sentindo fraco como homem. Porém, o Senhor Deus lhe deu fortaleza para que ele pudesse suportar aquele momento e após aquele momento ressuscitasse para que nós viéssemos conhecer de fato o seu caminho. Amém, queridos? Em primeiro lugar, apenas uma comparação.
entre uma história e outra. Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49, apenas para compararmos aqui. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Há essa necessidade de praticar, queridos. Ouvir a palavra e pôr ela em prática. Meditar na palavra do Senhor. Refletir sobre o que nós ouvimos da palavra do Senhor. É semelhante ao homem que construiu e edificou a sua casa, cavou e abriu um grande buraco profundo e colocou seus alicerces na rocha. E vindo a tempestade contra aquela casa, não pôde abalar e fazer com que ela viesse a ser destruída. Mas aqueles que ouvem a palavra e não as praticam, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce, próximo aos rios. E quando vem a tempestade sobre esta casa, essa casa acaba em ruínas. Essa palavra, torrentes, ela tem um conteúdo muito profundo, queridos. Ela é composta sobre tempestades de vento, de raios, de chuvas muito fortes. É um conteúdo muito grande dentro dessa palavra. E nós podemos trazer uma comparação de torrentes de perseguição. E aí? Você está edificado aonde quando as torrentes de perseguição vêm contra você? E aí? Você está edificado aonde? Você pratica o que você ouviu? Ou você se torna em ruínas? Agora, se você pratica de fato a palavra do Senhor, se você medita, reflete, aceita a palavra do Senhor, estuda, lê, pratica de fato, pode vir as torrentes de perseguição que você não se abala. Por quê? Porque você está firmado no Senhor. Quando nós vamos à escola bíblica dominical, nós não podemos nos calar, nós temos que perguntar, conhecer, compreender, entender as ministrações, praticar, queridos, praticar. Enfim, agora eu vou pedir para o Elder ler, contar essa história, e eu vou pedir para o Wilson sinalizar essa história. Então, para que vocês façam uma comparação com os dias atuais. Hudson Taylor viveu de 1832 a 1905 e marcou o trabalho missionário na China. Enfrentando as mais difíceis circunstâncias, levou o evangelho para aquela multidão de chineses e muitos creram em Cristo por meio de sua mensagem e exemplo. Seu hino preferido dizia: Jesus, eu repouso em ti, que és meu gozo. Numa ocasião, após receber uma carta sobre motins em 2 locais de evangelismo, ele começou a assobiar o hino predileto. Um de seus colaboradores perguntou: como o senhor pode assobiar quando os nossos amigos estão em perigo? Taylor respondeu: você preferiria me ver ansioso e atribulado? Isso não os ajudaria e certamente me incapacitaria para o meu trabalho. Eu só preciso lançar a carga sobre o Senhor. Ele sabia que Deus cuidaria de tudo e de todos. A confiança e o descanso em Deus era o segredo da sua força. Mais tarde, teve de voltar à Europa para descansar depois de um colapso físico. Em meio a muitas dificuldades, disse: não posso ler, não posso orar, quase não posso pensar, mas posso confiar. No texto de hoje, lemos que Josué foi convidado pelo Senhor
para assumir a difícil tarefa de substituir o grande servo de Deus, Moisés, na conquista de Canaã. Não era uma tarefa fácil. O povo era difícil, constantemente se rebelava contra as ordens de Deus e as adversidades eram constantes. Porém, o Senhor disse a Josué: disponha-se e vá. Como equipamento, lhe dou somente minha promessa. Vá, eu cuido de tudo. Tão somente apegue-se à minha palavra. Não se afaste dela, eu serei contigo. Josué obedeceu e provou que Deus cumpre as suas promessas. Conosco não é diferente. Se queremos experimentar a fidelidade do Senhor, precisamos confiar nele e em suas promessas. Então, aprendemos que Jesus é real e não nos abandona nunca. Amém. Muito obrigado. Muito bom. Eu lendo esse livro, né? E muitas das vezes nós lemos também aquele livro Pão Diário. Muitas das vezes nós estamos fracos, angustiados, e quando começamos a ler, nossa, isso traz um despertamento muito grande para nós. E nós temos que pensar, muitas das vezes quando estamos em casa, né? E oramos, pedimos a Deus para nos dar uma mensagem, um sermão. Às vezes a gente, como ser humano, sentimos angustiados. Porém, quando entregamos nas mãos do Senhor, Ele nos dá as coisas certas. E nós vamos lá, pedimos ao Espírito Santo que nos traga uma compreensão, pegamos um livro, pegamos a palavra do Senhor, começamos a meditar. E o próprio Senhor nos dá a mensagem para trazer para vocês, porque é Ele que conhece a sua necessidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus e Pai, sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor não nos deixa faltar nada, Pai. Na Tua perfeição, nos concede a Tua palavra, uma palavra poderosa. Tua palavra, ela é a verdade desde os primórdios, ó Pai, e não muda, continua sendo, e isso nos traz um impacto muito grande. Sabemos que o Senhor quer falar conosco, e nós devemos ouvir o Senhor, porém, é a Tua palavra que trata com cada um de nós. Hoje, Senhor, que essa ministração possa impactar os que aqui estão presentes, ó Pai. Que eles possam, de fato, Senhor, reestruturar a sua vida, ó Pai, e alicerçar na rocha, que é o Senhor. E não deixar com que a sua consciência se torne uma consciência falha, mas que confiem de fato naquilo que o Senhor vos deu. Pai, nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, pela Tua palavra. Amém. Que Deus abençoe a todos.